Senhoras, senhores, queridos irmãos, que a paz de Jesus possa nos apacentar e calmamente possamos aqui chegar. Se o barulho lá fora se faz intenso, nos permitamos o silêncio com Cristo. Se o nosso psiquismo se encontra em conflito, procuremos a paz com Cristo. Se as águas se encontram agitadas, procuremos a calmaria do sopro bendito que vem do alto. O tempo passou e muito do cristianismo primevo foi apagado. Deixa eu lembrar uma expressão muito simples daqueles dias. Quando o cristão viu o outro no auge da perseguição, de Nero a Caracalla, eles faziam expressões bem rápidas, como um peixe desenhado na terra. Era um movimento só. Por vezes esse movimento era feito no ar, ou o sinal da cruz de uma forma bem simples, bem discreta, para dizer que era cristão. E eles diziam assim: que a paz do Cristo seja convosco. Era uma expressão tão sublime. O quanto nós mecanizamos as expressões que eram pura doação de sentimentos. O quanto nós perdemos da essência e somos só a periferia. Vamos lá. Na grande maioria das vezes a gente passa e formalmente diz: como está? Quem está preocupado como o outro está? Como você vai? Mas que a gente possa desejar essa paz. A paz do Cristo. Não a paz do mundo, mas a paz da consciência que busca a renovação. Ainda não nos encontramos na condição de plenitude. Talvez ainda sejamos aquele ladrão ao lado do Cristo quando crucificado. Mas lembram que Jesus dizia: ainda hoje estarás comigo. Porque houve uma mudança na casa mental, no psiquismo. A partir daquele instante ele estabeleceu: não quero mais continuar a errar. E travou-se a briga íntima. A boa nova, ou a nova, é a história de uma vida transferida por outras vidas para ajudar a todas as vidas. É a história do Cristo, a princípio traduzida por 12 apóstolos, depois os 500 da Galileia. E quantos cristãos não somos? Mas o que temos feito para que verdadeiramente sejamos cristãos? Quais são os atos que nos diferenciam? Porque Jesus dizia assim: quando eu for levantado do solo, todos serão atraídos a mim. Jesus se levanta do solo a partir da crucificação. Foi a cruz que o levantou da terra. Foi no momento que ele foi elevado pela espada de adaga invertida e seus pés não mais pisaram a terra. A partir daquele momento, as sombras começaram a perder espaço e a luz começou a se expandir. Fora a aurora para nós. Mas que momento a humanidade terrena agora se encontra? A doutrina espírita não nos fala do sol do meio-dia?
Não está esse sol tão alto que não fica espaço para as sombras, a não ser dos nossos conceitos equivocados. As sombras agora são as que se encontram dentro do nosso psiquismo. E nós precisamos combater. A gente precisa se renovar. O quanto precisamos modificar o comportamento. Não poderemos compactuar mais com o erro. Já não é mais cabível essa divisão Deus e Mamon no nosso mundo íntimo. Mesmo porque aqueles que já foram tocados pelo Cristo não se esquecem mais do toque das suas mãos. Certa feita, um amigo espiritual nos dizia: se nós somos os instrumentos, Jesus é o musicista, e ele vai tirar o acorde dessa grande sinfonia da imortalidade. Por enquanto, os tons e semitons saem do contexto. Mas quando Cristo nos toca, e aí vem a pergunta: em que momento Jesus nos toca? Porque Jesus respeita o nosso livre-arbítrio. Quase sempre nós permitimos o toque quando a dor nos vergasta, quando a dificuldade chega com sua truculência, destruindo os nossos sonhos, quando descobrimos que a nossa construção não foi uma pedra monolítica e vem como um sopro e destrói a nossa construção. Nesse momento nos sentimos folhas ao vento. E eis que Jesus carinhosamente vem nos afinar. E quando nós nos permitimos esse toque tão profundo e tão sutil, a gente nunca mais se esquece. Porque são nas entrelinhas os ensinos do Mestre. É nesse instante que a gente não consegue verdadeiramente traduzir em palavras. Como, por exemplo, quando a gente vai escutar a proposta do bom samaritano, quando é que começa? Teve um homem que saiu de Jerusalém a Jericó. O que isso quer dizer? Jerusalém era a única cidade onde tinha um templo. Jericó era conhecido pela vida mercantilista e pelos valores da matéria. Então está dizendo que nós somos convidados à condição de religiosos, mas quase sempre a gente desce para os antigos pisos. E eis que neste momento a dor se nos avizinha. A dor se agiganta, porque nós não temos escudos, não temos reservas. Quanto tempo já se passou? Vejamos, pois, nós, qual a mensagem do Evangelho, o que ele representa em verdade. O quanto Cristo tem nos modificado? Será que já podemos dizer, em Jesus sou uma nova pessoa? O quão distante disso ainda não nos encontramos? Mas não é menos verdadeiro que estamos buscando. Buscar Jesus. Buscar Jesus em nossa alma. O Cristo, ele é tão claro. Ele diz, quando a um destes pequeninos ajudares, é a mim que o fazes. Quando nós ajudamos os excluídos, os necessitados, como esta luz ganha intensidade a combater as nossas sombras. Se a luz é o self, se as sombras estão ainda reinando em nosso ego, é necessário que esse self se expanda, diminuindo esse domínio, essa condição senhorial do ego em nossa existência. A grande dificuldade de combater se encontra justamente
nas jazidas de desequilíbrio, naqueles pontos que a gente ainda gosta. Porque há muito dos nossos erros que a gente costuma dizer, mas isso eu ainda gosto. Por que que o carnaval resiste a toda essa evolução? Porque tem muito do locupletar-se no prazer sensorial. E há muito da nossa imaturidade. Porque estamos vivendo uma espetacular fuga da nossa realidade. Mas que retorna a crescida de juros. E nós tentamos uma maneira de conviver com Deus e com o amor. Eu faço uma penitência, eu faço uma procissão, eu tomo passes. Se eu tomava passe só dia de segunda, depois do carnaval eu tomo dia de segunda e sexta, para dar uma aliviada. Sabemos que não é verdade. Imagine, pois, uma roupa que apresenta uma nódoa, que você está trabalhando para que aquela nódoa desapareça, e você deliberadamente a mancha. Assim é o nosso psiquismo. Todas as vezes que nos permitimos evidenciar os nossos erros. É necessário que a gente pare, estanque. Há uma invasão deste novo hedonismo na sociedade contemporânea. De volta estamos vivendo aquele período pós-socrático, que buscávamos viver pura e simplesmente o que o sensório físico nos facultava, que teve como um dos grandes representantes Epicuro. E aqui nós nos encontramos de novo. E há esse envolvimento deste hiperindividualismo, dessa necessidade de evidenciar-se. E o que é supérfluo está sendo foco. Está havendo uma mudança na nossa psique. Parece que o ego está se expandindo. E a gente não está conseguindo combater o que deveríamos. Porque temos nos permitido, queridos irmãos, a evidência a todo custo. Chegamos a perder a noção. Chegamos a perder a noção das descobertas. Mais do que nunca agora tudo fica tão claro. Como é difícil agora se esconder. Mas a gente busca. O quanto de infantilidade não tem, mas o quanto de irresponsabilidade, de inconsequência em nossos gestos. Gente, se a nossa realidade não nos agrada, modifiquemos. E nós não a modificaremos em fugas, modificaremos em comportamento profundo, em equilíbrio verdadeiro. A gente anda tão automático, tão mecânico, que a gente vem à casa espírita, conectado, não somente com o nosso computador de bolso, mas igualmente com o mundo lá fora. E eu vou aqui me perguntando, quem será que está onde, o que é que vai ver, o que é que estão mandando? E eu fico conectado o tempo todo. E eu acredito que o ápice deste encontro é o momento do passe. E não é verdade. O grande encontro é de nós para conosco. Pode ser o passe, pode ser uma das expressões aqui trazidas, pode ser um abraço de um colega que a gente aqui encontrou, pode ser uma melodia de uma música que estava tocando, pode ser um olhar, uma expressão, pode ser o simples acorde do plano espiritual
A música tocando a nossa alma, que a gente vinha se perguntar, meu Deus, por que são incontáveis as abordagens de Deus para que a gente desperte? São incontáveis. Imaginemos, pois, eu vou dizer uma loucura, me perdoe. Se acabassem as escolas de samba, se acabassem os blocos, se não bebêssemos no carnaval e todo esse dinheiro fosse revertido para a educação, para a saúde, para a moradia, em quão poucos anos teríamos sanado este problema continental? Mas eu falar disso é uma insanidade. Falar de acabar o carnaval. Então a gente vai dar um passeio sobre sanidade, sobre o conceito de loucura, que vem lá do renascentismo, lembra? O príncipe do renascentismo, Erasmo de Roterdã, que escreve o livro Elogio da Loucura. Em que momento a loucura foi vista como uma patologia? Em que momento houve o desmembrar do desarrazoar-se fisicamente para que pudéssemos ser identificados como enfermos? Em que momento houve o separar do desarrazoar-se moral para que pudéssemos estudar? Porque muitas vezes a gente diz, olha, a loucura foi visto como um mal diabólico e que tínhamos uma dificuldade muito grande, mas Felipe Pinel acabou. Não. Não são poucos os estudiosos que dizem, soltaram os grilhões e la Salpêtrière, mas criaram muros e excluíram os doentes mentais da sociedade. É baseado nisso que existe uma nova estrutura hoje, tentando se estabelecer, não é? Hoje, com toda uma condição de CAPS, não é assim? É. Mas o que nós fizemos? Se houve um momento, quando a homossexualidade ainda era uma doença, que se juntava sodomitas, não era assim? É só a gente estudar. Quem gosta de estudar, estuda em Foucault. Ele aborda muito isso. Então eram todos ungidos. Os loucos, de toda a ordem, onde os moralmente ali se encontravam. Era uma proposta de exclusão. Hoje em dia, qual é o nosso conceito? Quando nós estamos desarrazoados, quando estamos equilibrados. Porque se a gente tenta seguir uma vida correta, vamos dizer, é um fanático, é um lunático. Qual é o nosso conceito de equilíbrio? Qual a nossa referência de sanidade? Eu não poderia dizer que é insano alguém que aqui está casado, chega no sábado, arranja uma desculpa, desaparece, vai para a Olinda e aparece na quinta-feira com um buquê de flores para a esposa. Vocês acham que isso não ocorre? A grande diferença nos últimos anos é que quando ele chega na quinta, ela só chega no sábado porque estava em Salvador. Mas olha bem, será razoável a proposta de pegarmos um empréstimo para gastar no carnaval? Será razoável tomarmos remédio para que a gente possa beber e não sofra tanto? Tomarmos passe? Irmos receber uma cruz de cinzas para que os nossos pecados sejam perdoados? Não estamos falando de sedimentar os desequilíbrios no espírito imortal? Nos grandes blocos carnavalescos, quais as distâncias para as Lupercálias romanas? E como nós estamos?
A gente ainda busca Deus com medo da morte, Deus é vida. A gente ajuda os outros tentando construir um império do outro lado, sem se permitir viver a expressão de amar. Quanto tempo será necessário? O quanto de dor ainda não agasalharemos? Porque a gente para por vezes e diz, meu Deus, o que é que está acontecendo? Falta algum credo religioso? Quem pode falar das inúmeras dissensões do próprio cristianismo? Das igrejas evangélicas. Tem igreja para tudo que é gosto. Dentro da doutrina espírita, tem casa espírita em tudo que é bairro. Qual a religião que a gente não se afine? Se a gente gostar quase tudo dessa, mas tem um pontinho, tem outra ali que agasalha esse pontinho, vai para ela. E muitas vezes as pessoas chegam à casa espírita e dizem assim, olha, o que é que proíbe na doutrina espírita? Isso não proíbe nada. A doutrina espírita não proíbe nada, se nada é aqui que eu fico. Aí eu concluo, nada que tua consciência não identifique como errado. A pessoa volta, opa, essa é pior. Porque a grande referência é Jesus. É a questão de número 625 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta, qual o modelo que Deus nos possibilitou, nos facultou? Jesus Cristo. Modelo e guia para a humanidade terrena. Qual a nossa distância para Jesus? Qual a nossa distância? A gente quer ser o Cristo em colocar as mãos e a pessoa ficar curada. A gente quer ser o Cristo em multiplicar os pães. Mas nós não queremos ser Jesus e aceitarmos a cruz que nos eleve do solo. A gente ainda nega. Talvez a gente possa até parar para pensar aqui um pouquinho. Jesus já tinha partido, se depara com Pedro, lembra? Partem o pão na praia. Pedro comendo e Jesus olhando. E Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, amo o Senhor. Provavelmente nem pensou. Nem pensou. Como se Jesus estivesse fazendo aquela pergunta que o namorado angustiado faz à namorada. Tu me ama? Né? Que o marido inseguro faz à companheira. Tu me ama? E Pedro disse, amo, Senhor. E Jesus lhe pergunta a segunda vez, Pedro, tu me amas? E provavelmente Pedro responde já com aquela carência, né? Amo. Então Jesus deixa ele engolir. E diz, Pedro, Pedro para, olha, e o Cristo, tu me amas, Pedro? Então Pedro fica ali se deliciando daquele naco de conhecimento e diz, claro que eu amo, Senhor. Amo do fundo de minha alma. Então Jesus diz, então Pedro, vai pois e apacentas as minhas ovelhas. Porque depois que eu partir, ficará essa manada sem o divino pastor? Ficará esse rebanho sem o líder? E tu te depararás com eles caindo nos precipícios, inquietos como o mar em fúria, inseguros como criança distante dos pais. E é necessário, pois, Pedro, que se imole, que faça a escolha de uma outra vida, que abdique, renuncie dos teus sonhos, dos teus escolhos. Será necessário que te tornes o archote, para que quando estivermos na escuridão, possam por ti chegar ao Pai. Eis, pois, Pedro, que é necessário que medites, que é necessário que aprofundes o conhecimento, que o teu amor não deverá ser declarado labialmente, mas nas experiências que vivenciarás. E como nós temos
proclamado nosso amor ao Cristo. Sê convosco a paz de Jesus. Tem um amigo espiritual, vez por outra ele dá comunicação, e ele diz assim: ei, Senhor Jesus, aqueles que querem te servir vos saúdam. Será que nós queremos servir? Ou a gente faz uma escala: Senhor, conte comigo até sexta, sábado eu viajo. A partir de quinta-feira eu estou de volta. Como é a nossa escala? Porque tem horas que somos assim, ou não? Você não escolheu uma boa hora. Quer dizer que Deus, para contar conosco, tem que saber o nosso humor. Temos que ter um termômetro. Eis, queridos amigos, que aqui nos encontramos como outrora. Trazemos a alma dorida, o peito inquieto, a angústia na consciência, da sombra das preocupações apertando o peito. Mas faz-se necessário que nos permitamos sentir o psiquismo do alto, a guarnição de luz que a todos busca então envolver. E assim sendo, vamos fazer a nossa oração. Senhor, quanto tempo já se passou? Se hoje não escutamos as dores, se não percebemos as lágrimas, não é porque o teu evangelho esteja regendo, é porque o barulho das ilusões se torna ensurdecedor. É porque o brilho das ilusões não refletem as dores da alma. Eis Cristo, que ainda nos encontramos amordaçados e acorrentados pelos nossos erros, e ainda nos deliciamos com os nossos equívocos. Ah, Jesus, nos auxilie, Mestre. Apesar dos vossos olhos registrarem tantos equívocos, há uma vontade em nosso peito buscando acerto. Fazer com que cresça essa luz. Diminua, Senhor, as consequências dos nossos gestos insanos. Agasalha aqueles que retornam às esferas espirituais nesse período tão difícil. E impressionais mais ainda com tua luz, para que os regimes de sombras se dissipem e as consciências voltem aos teus braços. Que a tua doce luz nos ajude hoje e sempre. Que assim seja. Até o número 36. Meus irmãos, deixa eu lembrar uma coisa a vocês. Imaginemos, pois, que se intensifica o atendimento no HGE, não é diferente nas casas espiritistas no período carnavalesco. Se lá pedem silêncio, aqui muito mais. Se lá o fármaco, o medicamento, trabalha a fisiologia com toda a sua complexidade e implicações, aqui nós trabalhamos o psiquismo. Faz-se necessário que doemos o melhor de nós. Não é fácil o controle dos nossos pensamentos, não é verdade? Não é fácil. Mesmo porque nós ocidentais não temos uma vigilância.
não somos educados. 37. Então a gente escuta tudo, a gente se permite ver tudo. Olha só. Certa feita, um irmão vinha dizer que tinha uma entidade que estava trazendo imagens à sua mente no momento da prece. E não era verdade. A gente, tudo que registra é devidamente armazenado. Aquilo que não nos serve tem que ser expelido. O que é que ocorre? Nós não nos educamos visualmente. A sociedade não poupa. Existem verdadeiros apelos em outdoor, em todos os locais. E a gente não educa, não seleciona o que deve olhar e o que não deve. E a gente vai captando. Captando sem botar isso num crivo, sem fazer uma triagem. Em determinado momento que eu fico sereno, todo aquele lixo que está sedimentado no meu psiquismo vem à tona. E é bom que venha, para que a gente vá expelindo. Então pense. Se a gente cria essas imagens, se a gente vive com isso, imaginemos, pois, quando nós somos rotulados. Quando somos rotulados. A dificuldade que não é. Eu fico pensando, todo ano a Globo, todo ano eu digo, ela seleciona uma mulata, que esse é um estereótipo, tem coisas paradoxais, não é? Tem coisas paradoxais. Se a Globo diz combater a prostituição, nós sabemos que o modelo de objeto sexual da mulher vem dentro da mulata brasileira. Não é? Aí ela institui, eu fico pensando. Quando estava lá a mãe daquela moça vibrando numa reportagem que ela deu, dizendo como ficou feliz que a filha ganhou. Imagine todo ano essa moça desfilando, se apresentando. O rótulo e a impressão de todo mundo no psiquismo dela. Quanto tempo será necessário para que ela dilua isso dela mesma? Para que ela não seja vista como um modelo de um corpo bonito, mas que ali tem um espírito que não quer só aquela evidência onde ela se mostra semi-despida. Eu tenho certeza que se fosse há alguns anos totalmente despida. E o quanto não vai ser difícil ela tirar isso da mente dela. E vamos para o nosso mundo. Quantos erros a gente não tem, que é necessário que a gente tire, que a gente combata. Retirar isso do nosso ser. Expelir, como diz Joana, é necessário que saia. É necessário que saia. Para que a gente não guarde. Foi uma imagem muito forte. Eu trabalhei com um rapaz. E dentro da profissão dele, normalmente os homens bebem e ele não bebia. E ele me contou, Vitor, eu acho que eu já narrei isso aqui. Ele disse, eu deixei de beber porque em um verão eu fiz uma aposta e perdi. E fiquei de pagar não sei quantas bebidas lá num circo que tinha lá no festival de verão, lá na Pajuçara, Ponta Verde. E fiquei naquele ambiente, bebemos, saímos de manhã, ninguém tinha condições nem de dirigir, eu era o melhorzinho que estava. Botei no meu carro e fui levar todo mundo em casa. Cheguei no trabalho antes de 7 horas. E o moço disse, não, só entra 15 para as 8. E ele disse, então eu vou em casa tirar um cochilo. Acordou 3 dias depois no HGE.
Mas o que ele narra foi nesse intervalo. Ele disse que se viu preso em uma casa toda de cimento, lajeada, só que tinha um corredor no meio e alguns quartos. Ali naquele ambiente, música de todas as tonalidades altas. As pessoas bebiam, fumavam e se envolviam, tinham intimidade. Sem vínculos. E era um sorriso o tempo todo e a bebida. E ele se acordou nesse ambiente. E ele se acordou inquieto e disse, como é que saio? E as pessoas nem respondiam. Quando ele parava uma pessoa que saculejava, a pessoa ria e dizia, daqui ninguém sai. Mesmo porque estão aqui os que querem estar aqui. E ele foi ficando inquieto. Cada quarto que ele entrava era como se fosse um departamento igual àquele que ele tinha saído. Naquele labirinto de prazer e de desequilíbrio, onde todos estavam se banqueteando. Ele foi ficando angustiado, então ele gritou que queria sair dali em nome de Deus. Ele disse que do outro lado, ele viu uma senhora que entrou pela parede, com uma roupa mais clara, e veio andando em direção a ele. Mas no momento que ele gritou, eu quero sair, fez-se um silêncio. E todos olharam para ele e começaram a gargalhar, bem ruidosamente. Foi quando essa mulher veio, tocou, e ele acordou no HGE, saindo do coma. Até o número 71. Estou trabalhando já. Parabéns pelo dia de hoje. Deus te abençoe. Porque não porque ela quer voltar eu comigo. Eu não passo de jeito nenhum. Então, gente, é tão importante que a gente observe os conceitos, o que a gente escuta, não é não? O que a gente escuta, o que é que a gente seleciona. Eu ontem estava com 2 adolescentes no carro. Até o número 75. Até o número 75. Terminar. Porque aquilo que a gente vai alimentando na gente se torna as correntes que nos aprisionam. Vamos lá. Ele se encontrou em um ambiente fechado, que ele disse que onde estava bebendo quando encarnado era um ambiente fechado. Por escolha dele. As bebidas, o cigarro. A única diferença é que quando ele se encontrou despidos da carne, ele queria sair. Que aquilo não era o que ele queria em profundidade. Só que ele não conseguia. É muito importante que a gente saiba que a morte não nos modifica. O mundo que eu tenho dentro de mim é essa diapasão, esse acorde que nos vincula a um determinado local, a um determinado tempo, a um determinado espaço. Por isso que não basta a gente se dizer um bom moço. É necessário que eu internalize, que eu me modifique. E é questão de hábito, gente. É aí onde eu queria fazer essa junção. Ontem eu estava com 2 adolescentes. E uma disse, tio, sabe qual é a música desse carnaval? Eu não vou dizer, porque senão vai trazer imagens à mente de vocês. Né?
E ela disse, só agora de manhã nós contamos 27 vezes e carros diferentes cantando essa música. Aí eu disse, tu não sabe não qual é a música, tio? Eu disse, sei não. Aí eu disse, mas a música é baixaria? E ela me respondeu assim, tio, qual a música hoje em dia que não é baixaria? Veja. A gente sabe que a gente não pode generalizar, mas ela quis dizer a grande maioria. Ué? Não é? Mas por que gente? Porque a gente assiste, porque a gente compra, porque a gente toca, não é? Senão não seria. Não seria. Se cada pessoa modificar o seu mundo, o mundo como um todo começa a se modificar. Me diga como é que a gente pode modificar se tem mães ensinando as criancinhas a eternizar o carnaval. Se as próprias escolas, gente, tem que ter uma visão crítica. Porque não tem essa visão lúdica no carnaval, não, gente. Não pense que vai ter... Não. Ah, não, mas minha filha vai com a turma lá pro bloco, fica só ele. Não. A regência do desalinho. O tônus é o tônus do desajuste. E quem é que pode dizer que navega nesse rio sem ter nenhum convite ao desalinho? Como se já fôssemos superior a isso. Não. Entende? A pessoa diz, ah, não, mas faz parte da cultura. Eu não vejo o manifesto das escolas em aprofundar o reizado, o pastoril. Não vejo. Não vejo. Mas cadê a visão crítica? Essa condição de criticidade que deveremos ter. A grande verdade é que nós somos os culpados pelos desequilíbrios reinantes. Ora, nós estamos em uma luta e uma competição muito grande por esse status, por essa evidência de ter que ter e mostrar que tem. Tem que mostrar que tem, gente. Eu acho muito engraçado aquele estereótipo da família americana dos Simpsons, né? Então, tá lá, o pai do Bart, como é o nome dele? Romeu, né? Vê lá. Então ele vai e compra um carro, porque os vizinhos tinham comprado carro novo. E ele compra um carro, só que o dinheiro não deu para comprar um carro com ar-condicionado. Aí levanta o vidro, e o filho, o Bart, né? Olha, calor, esse disfarce que o vizinho está olhando. A gente não pode dizer que o carro não tem ar-condicionado. Será que isso é só piada? Não é não? O quanto a gente não é assim? O quanto a gente não é assim? Então a gente tem que parar para aprofundar isso, gente. A gente, para nós, não basta mais só sermos aparência. Porque chega um instante que a gente tem que viver com quem a gente é. Eu sei que quando a gente vai falar de individualidade, e a gente voltar um pouquinho na história, é muito recente. Eu não sei se vocês sabem, até o conceito de indivíduo não tem 300 anos de existência. Não é? Porque nós representávamos um clã, quem gosta de psicologia é que estudou já essa coisa aí, né? Então, essa coisa do indivíduo. O indivíduo, ele sacado do contexto, ele não tinha valor há 300 anos atrás. Tinha que se seguir uma tribo, tem que se seguir um clã, tinha que representar. Aos pouquinhos nós fomos identificando isso. Não, nós somos indivíduos. Nós temos uma individualidade. Mas essa individualidade, por opção, tem que reinar, rumar ao encontro do equilíbrio pleno, que é a vivência do Evangelho de Jesus. Se a gente tem a coragem de perscrutar isso, porque tem muita coisa que a gente está recebendo mastigado. Sabe a história? Tem um colega meu de doutrina espírita que ele coordenava uma mediúnica.
E ele não gostava de ler. E tinha um amigo meu que gostava de ler e não tinha dinheiro. Ele comprava o livro e dizia, lê esse livro para mim. O cara lia assim, e aí, o que achou? Aí ele dizia, o livro tal e tal. Mas ele não estava lendo o livro, não estava falando, ele estava falando do que o amigo via do livro. Não era o pensamento dele. Tem muita coisa na história do cristianismo que foi como interpretário que a gente está comendo, se alimentando, dizendo que o cristianismo é assim. Porque quando a gente fala de ressurreição, integração carne e espírito, a gente está falando do conceito monista que vem lá de São Tomás de Aquino. Vamos voltar mais? Do bispo de Hipona, Santo Agostinho, até o número 110. E aí foi. Tá comigo, tá? E aí? Aquela visita que a gente fez. Porque me disseram uma coisa. Dela. Eu quero falar. Gente, hoje tem menos gente, né? Se alguém tiver à vontade para fazer alguma pergunta, alguma colocação, tá mais reduzida, a gente fica menos tímido, né? Se quiser escrever, tem papel ali. Tem papel aqui. Opa, desculpa, Maria Ângela. Tem papel e tem caneta, gente. E funciona. Olha como está tudo hoje de acordo. O que acontece? Aí ele, retornando, ele agasalhou a ideia evangélica. Então ele acha, ainda numa forma periférica, que não deve beber mais nunca. É válido, é. Mas ele não aprofundou isso. Até o número 111. Então ele não aprofunda. O que ocorre, gente? Qual é a dificuldade quando a gente não tem uma fé raciocinada? Qual é a dificuldade? É que a gente fica cego. Entendeu? Tipo, isso é pecado. Então a gente não aprofunda. Porque quando a psicologia vem dizer, olha, procure ver as causas dos teus desalinhos. Se você diz assim, eu sou uma pessoa explosiva, não vou explodir mais, você vai ter um problema cardíaco. Você tem que mergulhar. Quando você aprofunda, é por que eu fico irado? Não é assim, Denise? O que me causa essa ira? Eu não gosto de fulano. Por que eu não gosto de fulano? Porque o fulano é muito metido. Mas ele é metido a quê? Não é porque ele gosta de mostrar. Será que ele que gosta de mostrar o que tem ou você fica chateado porque não tem? É essa profundidade que se fala. Ah, então você tem raiva dele. Porque você acha que quando ele chega, ele se torna o centro das atrações e promove uma sombra e lhe apaga. Então, em verdade, você tem inveja. Mas você tem inveja por quê? Porque ele tem um carro, um cargo. Mas e a vida dele? Você sabia que ele tem dificuldades nisso, que ele tem que lidar? Você tem inveja nisso também? Isso é aprofundar. Então a doutrina espírita, ela conclama um aprofundamento. Porque, olha, gente, eu estava num trabalho e eu tinha um professor, uma das propostas de estudo que eu tinha, estudava as químicas. E eu estudei muito química. E eu tinha um professor que era muito polêmico. Ele se dizia ateu. Né? Aquele regido pelas leis fisioquímicas. E um dia eu estava trabalhando em uma oficina e ele entrou com um carro dizendo, Deus é fiel. Opa! Fui lá conversar com aquele professor que batia nos alunos. E eu disse, professor, o senhor agora é evangélico? Desculpa. Perdoe-me, gente. Perdi o foco. Então, gente, esse professor, eu perguntei lá, professor, o senhor agora é evangélico? Ele disse, sou. Eu disse, professor, então me explique.
Como é que vai ser o dia do juízo final? Como é que vai ser, professor? E eu não quero nem perder o tempo, porque vai ficar muito difícil. A proposta de que vai ter um grande tribunal julgando todo mundo ao longo de toda a história da humanidade. Eu quero saber como é que vai ser essa recomposição. Como é que vai ser essa recomposição fisioquímica? Porque nós sabemos que o corpo que foi embaixo do solo, houve uma nova composição, né? E aí houve o átomo de carbono na sua condição de tetravalência. A gente foi lembrando dos conceitos de química. E aí o que é que vai acontecer, professor? O professor olhou e disse, a Deus nada é impossível. Apelou, não apelou? Apelou. Porque Deus não passa por cima de algo que Ele mesmo criou, gente. A gente não quer aprofundar. Entenda, pois, a proposta da ressurreição está diretamente relacionada com a proposta monista. Durante toda a história medieval, nós fomos impressionados por Aristóteles. E se Aristóteles contribuiu com a taxonomia de uma forma infinita, ele também tinha conceitos muito equivocados, o que é natural. Por isso que Allan Kardec ele é muito claro. Ele diz, existe a matéria, existe o espírito, e acima de tudo existe Deus. Está lá no conceito. Se você pegar a questão de número 23, já vai começar dando todas as diretrizes para o estudo. Então a lei que rege a matéria é uma. Porque imagine a gente viver eternamente com um corpo que hoje você não gosta. Isso é uma oportunidade? Você viver eternamente com um corpo que você não goste. Vamos lá. O despertar da consciência, identifiquemos, naquele ladrão ao lado do Cristo, pela influência do psiquismo do Cristo, na sua mente já movediça pela dor, houve o caminhar em busca do equilíbrio. Quando a dor o visita, ele não entende mais como ato de rebeldia, mas como oportunidade de Deus de crescer. Entende? Porque, se eu te machuco, antes de eu ter um débito para contigo, eu tenho um débito para com a consciência cósmica. Se você me perdoa, eu não estou aqui dizendo não. O perdoar é da tua alçada, mas o meu débito é com a divindade. Só que antes dessa lei inamovível, Pedro vem dizer algo que Emmanuel diz, que Pedro estava inspirado pelo Cristo. Pedro diz assim, o amor cobre multidão de pecados. Gente, isso para nós endividados é uma bênção. Para nós que temos muito débitos, está dizendo, ajude os outros, que isso servirá como crédito para atenuar tuas dificuldades. Mas não é essa coisa fria não, gente. Porque é uma diferença. Deus não pune, Deus educa. A grande proposta é que eu entenda por que eu não devo prejudicar ninguém. E eu só aprendo isso quando normalmente a dor me visita. Olha se não é. Quando aquela pessoa que eu amo tanto me deixou, que eu fiquei lá no canto, assim, meu Deus, eu também já deixei os outros. Não deixe mais, Jesus, que eu abandone ninguém. Não é assim? É assim. No dia que a gente pega perto a carteira com o dinheiro todinho para pagar as coisas, ai meu Deus do céu. Ah, Senhor, agora eu me lembro que teve um dia que eu achei uma carteira recheada de dinheiro. Processo. Quando eu tenho uma dor no estômago, mas aquela dor, aí eu começo a lembrar, ah, meu Deus, bem que eu não deveria ter comido aquilo. Minha mãe me avisava tanto para eu nem ligar. Aí agora, quando eu começo, opa, isso eu não vou comer mais. Então é um processo de aprendizagem. O karma, gente, o karma, ele não é estático, ele é dinâmico. Ele é acentuado ou atenuado pelo meu comportamento. Mas eu não modifico em fugas, senão o agravo. Senão o agravo. Vamos lá. Eu estou com a dificuldade de um relacionamento rompido, vou para Salvador. Caio na folia. Volto na quarta-feira de cinza. Imagine a depressão. Imagine a depressão. Não só não tenho aquela pessoa que eu gostava,
como igualmente ainda não tem um estímulo ilusório e toda uma condição neuroquímica me causa, acentua este vale depressivo, ao ponto de muitas pessoas não suportarem. E cresce o número do suicídio depois desses grandes desarrazoamentos. Então, todo o processo de fuga me onera ainda mais. O que é que o Evangelho diz? Se o homem tivesse a certeza de que, quando a dor o visita, ele está pagando, e ele faz uma analogia. Se você devesse e o dono do banco viesse e dissesse, olha, pague 10% do que você deve, está pago toda a dívida, você não ficaria feliz? Mesmo que você pegasse o dinheiro todinho e entregasse, seria 1/10 a quitar toda a dívida? Claro que ficaríamos então. Tivéssemos essa certeza, toda uma trajetória de sofrimento, ainda seria inferior a 1/10 da tua dívida, mas já pagaria, quitaria o teu débito. E ficaríamos felizes. Mas acontece que estamos vivendo uma sociedade de ilusão. Então essa sociedade mostra uma falsa felicidade e a gente fica com anseio de participar daquela falsa felicidade. O quanto não tem de fuga da realidade em compra, gente? O quanto não tem? Quantas mulheres não têm aí? Não é mais nem guarda-roupa, né, gente? Não vai falar de sapato hoje, não. E que em verdade se encontra se sentindo feia, não é não? Porque um processo é outro. Se eu não aprofundo isso, se eu não encaro, eu não saio. Por que eu estou comprando isso? Eu preciso comprar? Vamos lá em profundidade. Eu preciso comprar isso. Por que eu preciso ter isso? O que está me fazendo adquirir isso? Gente, ó, podem olhar agora no carnaval que não falta latas de bebidas, né? Mas as pessoas pedem dinheiro. Hoje foi lá em casa um irmão. Logo cedo disse, tio, passei a noite na Pajuçara, ninguém me deu um tostão porque eu não tinha dinheiro. Até o número 146. Ontem, papo de feijoada na casa da Mônica. Não tinha. Gente, qual o tempo que a gente tem para refletir? Qual o tempo? Meditar é uma necessidade. É uma necessidade sine qua non para encontrar o caminho. Quanto tempo eu reflito em torno dos meus atos por dia? Há quanto tempo eu estou juntando os meus atos sem reflexionar? Até o número 156. Eu discuto com minha mãe, eu brigo com minha esposa, eu maltrato um amigo, eu atropelo uma pessoa e não estou parando para pensar o que é que estão fazendo isso? O que é que estão causando? Por que eu ando atropelando as pessoas? Por que eu não respeito os amigos? Por que eu não tenho tempo? Hein, gente? Eu tenho que parar, gente. Tem. Até o número 170. Seis pessoas sem fichas.
Olha, gente. Se eu não me permitir essa reflexão, eu termino sendo conduzido e caminhando por estradas que eu não necessito e nunca pensei. É natural que haja um desvio dos meus sonhos de jovem para a minha realidade. Mas eu não posso perder o contato comigo mesmo. Me desconhecer. Me desconhecer. Nós vamos nos deparar com atos na sociedade que a esposa vai dizer, eu não conheço meu marido. Eu não vejo nessa mulher a minha esposa. Não reconheço o meu filho. Mas até aí é concebível. Mesmo porque cada pessoa mantém a sua individualidade. E muitas vezes a gente adquire determinadas personas que esconde o nosso verdadeiro eu. Mas, quando a gente mesmo se desconhece, quando diga, eu não sei que caminho me levou, ou em que momento eu fiz a escolha de prosseguir nesse caminho. Gente, quantas vezes o despertar da nossa vida não é tão difícil? A gente desperta em uma separação. Meu Deus, estou me separando da família que eu tanto nutri. Quantas vezes eu não desperto machucando uma pessoa que eu amo, um amigo, um irmão? Quantas vezes a gente não vê famílias que a gente é chamado, 4, 5 irmãos, que não se falam, um é médico, um advogado. Que conquista fizemos, gente? Para chegarmos aos 50 anos, sem ter a condição de superar a dificuldade do irmão que cresceu, que teve sonhos? Em que estamos nos tornando, gente? Como se justifica? Não suporto o meu pai. Não quero papo com minha mãe. Não vou na casa da minha irmã. Gente, sabemos que dentro da instituição familiar reencarnam desafetos. Mas será que o tempo que convivemos não foi suficiente para que identifiquemos virtudes? Às vezes a distância é necessária. Mas eu não posso deixar de saber que é minha irmã. É minha irmã. Tem diferenças, mas é minha irmã. Porque eu começo a ser desconhecido por mim mesmo. Quando há essa quebra, gente, da nossa identidade, eu fico à mercê dos ventos. E é importante que a gente saiba isso. Porque uma vez eu conversava com um amigo espiritual, muitos anos atrás, eu acho que em 95. Eu nunca me esqueci. Eu estava numa tarde sentado à beira-mar, numa praia distante, e eu disse, eu estou me sentindo tão vazio, estou me sentindo como uma folha ao vento, que não sei para onde vai. E o irmão sentou ao meu lado e disse assim, quem disse a você que as folhas não se sabe para onde vai? As folhas secas, elas seguem a periodicidade dos ventos. E os ventos têm um destino. É como o canal de um mar. Somente um homem com um pensamento contínuo é autor do seu próprio destino. Somente um homem é que foge do direcionamento divino. Ele não permitiu que eu me comparasse com a folha ao vento. Porque ele estava dizendo, a folha seca não pensa e segue o impulso dos ventos, os deslocamentos das massas. Mas você pode fazer a sua escolha. E quais são as escolhas que temos feito? Quais são as escolhas? Uma programação. Sim. Em relação
pertinente. É muito pertinente essa sua colocação. Até que ponto é destino, até que ponto é escolha, né? É como alguns irmãos dizem, o livre-arbítrio, ele é tanto maior, quanto mais livre for o ser. Só que aí vem um conceito de liberdade. Liberdade não é inconsequência em responsabilidade. Liberdade é a plena vivência da tua responsabilidade consciencial. Quando nós nos reencarnamos, nós temos uma programação. Quanto mais erramos, mais cerceados nós somos no nosso livre-arbítrio. Uma pessoa que deu um tiro na cabeça, reencarna com hidrocefalia. Já está menor o mundo de escolha, não está? O mundo das escolhas já está menor. Pessoa que se atirou de um edifício. Fragmentou toda a sua estrutura óssea. Reencarna com inúmeras dificuldades dentro da sua estrutura. Muitas vezes tem que usar uma cadeira de rodas. Tem diminuído. Mas, mesmo ela diminuída em sua cadeira de rodas, ela pode se utilizar do tempo para ajudar, para servir. Ela vai modificando essa trajetória kármica. Compreende? Então, de acordo com o que nós acertamos ou erramos, o quanto nós nos distanciamos da programação anterior, mais cerceado nós nos encontramos no livre-arbítrio. Mas nem mesmo assim, nós deixamos de ter a oportunidade de minimizar as nossas dores. Até o número 170, acho que já chamamos, né? Não. O que é que acontece, gente? Essa pergunta quem faz é André Luiz, né? Ele diz, mas a pessoa que está no cárcere, ele diz, vamos lá, a pessoa que está presa, nada impede dela ter um bom comportamento. E se ela tiver um bom comportamento, vai ser seu tempo de cárcere diminuído. Entende? Ainda tem alguém com ficha, gente? 30 pessoas que queiram tomar passes. Falar da pessoa que fez uma anterior e ela fez isso e colocou um filho no quarto, que era mais educativa, mas sozinho. O psiquiatra já tinha pedido para colocar grávida. Ela voltou a grávida. 8 horas da manhã, ela ficou assim. Como é para o espírito dessa pessoa, no momento de encarnar? Certo. Aí nós já estamos abordando outro assunto. Até que ponto a responsabilidade é dela também, não é? Já é uma outra abordagem. Falta alguém a tomar passe, gente? Olha, o que é que ocorre? O Evangelho diz que dependendo do pensamento, ele está falando um caso bem específico, do irmão que pula, se ele se arrepender antes do choque, já há uma modificação do outro lado. Entende? Com relação a identificar, falta alguém tomar passe, gente? Não. Não existe um desenlace igual ao outro. Então, até que ponto tinha entidades obsidiando, não é? Até que ponto faltou o aparato familiar? Então, tudo isso é contabilizado. Tudo isso é visto. Por isso que o julgamento do outro lado, as atenuantes, as intervenções do plano maior, só para as consciências mais elevadas que têm uma outra visão. De nossa parte, sempre será de ajudar as pessoas. Quanto mais nós nos distanciamos da lei divina, mais cerceado nos encontramos do livre-arbítrio. Não é diferente. Vamos lá. O pai chega para o filho e diz, ó, meu filho, pai, eu quero sair, vou usar o carro. Está aqui a chave.
eu tenho que ir para uma reunião às 2 horas. São 9 horas. Chega aqui até 1. O filho chega 3 horas. Pai, não vai mais de carro. Aí ele vai dizer, só dava para eu ir falar com minha namorada se eu tivesse carro. Não tenho carro. Eu quero ir, mas não posso. Mas quem fez a escolha foi ele no momento anterior, que ele não seguiu a disciplina que é colocada. Chico dizia assim, quem não vê a necessidade da disciplina, imagina um veículo descendo a ladeira sem freio. Então, é importante que a gente saiba, o cercear da minha liberdade hoje não foi uma definição divina, naquela visão de um Deus irado, grego ou romano, tirando. Não. Foi uma escolha nossa que nos distanciou ou inibiu e impediu o nosso livre-arbítrio. É simples. Então, se você hoje não está satisfeito com sua realidade, primeiro observe em profundidade. Porque a gente falar disso agora é uma dificuldade. A gente está vivendo uma onda do neo-individualismo, né? Aí o que é que acontece? Se for dizer, por que você anda infeliz? Eu ando infeliz porque eu não tenho dinheiro para comprar isso, está todo mundo comprando. Não. Vamos falar em profundidade. Porque aquilo que a gente não quer, gente, é uma necessidade nossa. Muitas vezes a gente não está satisfeito com o corpo. Mas esse corpo é uma necessidade tua. Também foi escolha tua. Também foi escolha tua. Dificuldade na área emocional, afetiva, gente. Escolhas nossas. Escolhas nossas. Sim. Por quê? Porque nós já trafegamos pelos sentimentos alheios, como a biga romana por cima dos vassalos e dos soldados, destruindo. Não é? Então, hoje em dia, a gente muito sofre com isso. Porque é uma dor que o Evangelho diz, que muitas dores que a gente tem suportado, mas a gente não consegue suplantar essa dor emocional, que nos dilacera. Mas a gente tem que entender que ela também é transitória. É porque a gente eterniza. Não é verdade? Olha só. A gente está feliz. A gente, no instante passa. Mas a gente está sofrendo, meu Deus, nunca mais. Quem foi que quando o amor abandonou a gente, não disse assim, nunca mais eu quero outra pessoa? Quase todo mundo diz isso. Não é não? Nunca. Só quero fulano. Vou amá-lo para sempre. Não vai. Não vai. A gente não vai dizer na hora, né? Mas a gente não vai. Raros são os vínculos que transcendem. Raros. Não é que não existam. Existem. Mas raros. Mas é diferente, gente. É diferente quando você mergulha com um companheiro e vê que o companheiro se distanciou e você está sofrendo, mas estou na linha. Esse companheiro vai voltar. Tem crédito comigo. É mais suave. Né? A dor é presente, mas a gente aguenta. Mas quando é desarmonia, a gente não aguenta. Todos os estudos psiquiátricos têm obsessão. Não. Vamos lá. Não como condição causal. Te explico. Os distúrbios psiquiátricos podem ser consequência das nossas próprias escolhas. Compreende? Agora, a partir do momento que eu emano este padrão vibracional, eu posso atrair uma entidade naquele padrão, mas aquela entidade não é uma condição causal. A condição causal somos nós mesmos. Entendeu a diferença? Causa e consequência? Aquela entidade é uma consequência do nosso distúrbio. Então não tem um vínculo direto conosco. Mas existem situações que o distúrbio é causado por uma entidade. Também existe. Compreende? Pois não. Como é? Sim. Sim. Veja só, olha, gente. A obsessão, ela varia de uma afinidade casual até uma subjugação. O que quer dizer? Eu estou num momento triste, eu posso atrair uma entidade triste. Então é uma oscilação momentânea. Entende? Então eu estou num momento triste, atrai aquela entidade.
Mudei o padrão, não há vínculo. Não há vínculo. Perfeito? Acontece, porém, que existem outras situações. Existem situações da gente estar num estágio que tem entidades tentando nos encontrar e não nos encontram, vítimas do passado. Quando a gente cai naquele padrão vibracional, ele nos encontra. Aí se vincula. Por isso, gente, que primeiro que tudo, isso é uma orientação de Sueli Caldas Schubert. Ela diz assim: antes da gente identificar se tem entidades conosco, a gente precisa se conhecer. Se eu não me conheço, o que eu não sei o que é meu e o que não é. Então, se eu sou uma pessoa alegre, e eu estou tão triste. Mas por que você está triste? Você tem motivo de estar triste? Não. Não é? Por que você está triste? Vamos lá. Então, eu estou uma pessoa... Porque, olha, uma pergunta poderia surgir. A obsessão. Um obsessor pode causar uma dor física? Pode. Pode, gente. Pode. Um simulacro de enfermidade? Pode. Ele pode implementar toda uma sintomatologia de uma doença e você começar a achar que tem uma doença e desenvolver a doença? Pode. Entende que o corpo ele atende o nosso comando mental? Entende isso? Por isso que os físicos quânticos, os médicos que estudam a física quântica, né? O que é que eles dizem? Eles dizem: não se imagine com tal doença porque você está criando um campo disponível para tê-la. Aí o que é que ocorre? Uma entidade se aproxima. Uma entidade se aproxima. E encontra no seu tônus mental o campo para se conectar. Aí ele começa a passar determinada dor. Aí você está com dor no estômago. Estou com dor no estômago. Aí ele dá um jeitinho de você tomar conhecimento de um câncer de estômago. Estou com câncer de estômago. Vinculou. Pode. E aí é um comando mental seu e promover uma alteração na multiplicação celular? Pode. Então é importante, gente, que primeiro eu me conheça. Gente, que a gente faça um check-up anual é necessário. Vamos lá. Que eu tenha uma atividade física é fundamental. Que eu medite, que eu reflexione ao longo dos dias, faz parte da nossa imunidade mental. Consequentemente, da nossa imunidade física. Mesmo assim, eu não estou livre de ter um processo obsessivo. Não estou. Uma entidade pode promover uma separação? Pode. Uma entidade pode levar a eu ter conflitos com a minha sexualidade? Pode. Pode, gente. Olha, na nossa estrutura psíquica, nós temos a bissexualidade. Então, uma entidade pode trabalhar isso? Pode. Mas cada pessoa vive um instante. Entendendo, pois, que uma entidade que nos persiga, ela conhece o nosso passado, sabe das nossas fragilidades e vai atuar nesse campo. Ele não vai lutar conosco nunca nós somos melhores, não. A entidade não vai travar uma luta naquilo que você é mais forte, ele vai pegar no seu campo fraco, no seu calcanhar. Não é? Então a gente tem que pensar nisso. Então, se eu sou uma pessoa honesta, não é com dinheiro que a entidade vai tentar. Se eu sou uma pessoa fiel, não é no campo da fidelidade. Mas se eu sou uma pessoa que não aceita que ninguém pise nos meus calos, é aí que ele vai trabalhar. Se você é uma pessoa tranquila, mas você não admite que um filho seu levante a voz contra você, ele vai começar a estudar quem é o teu filho, criar um problema. É assim que funciona, gente.
É por isso que você tem que buscar cada vez mais o conhecimento. E os dramas obsessivos, a gente não pode esquecer que são irmãos, filhos de Deus. Imagina uma entidade que persegue o outro há 400 anos, há 500 anos, 600 anos. Imagina. Porque cristaliza a mente, né? Cristaliza a mente. Dr. Bezerra de Menezes vem dizer que tem um irmão que persegue o outro há 400 anos, que sequer tem identificado a mudança na estrutura social, o formato das casas, nada. Está com a mente congelada naquele momento. E a gente se escandaliza e não deveria. Vamos lá. Alguém nos machucou na adolescência. Um amigo nosso. A gente criou uma expectativa naquele amigo. Aquele amigo que estudou a 5ª série, a 6ª série, a 7ª série, a 8ª série, que a gente já estava paquerando, namorando, aprontou conosco. Fulano é falso. A namorada da 7ª, 8ª série, que ficou com um amigo nosso. Fulano não é fiel. Passa o tempo, um vai para uma cidade, vai para outra. 25 anos depois se encontra. Tu é amigo de fulano. Cuidado que ali a pessoa não é fiel. Vai botar em você. Estou dizendo. Vai deixar você na mão. Não cristalizou? Está fazendo julgamento de uma pessoa que tem 14 anos, que hoje tem 40. Mas para a gente, ainda, até que a pessoa prove que não é. Ah, gente. Muita água vai rolar. Se é que consegue. Pois não. Uma pergunta. Eu estou há um ano trabalhando no meu campo vibratório. Faço carnaval, estudo. Umas horas de carnaval pode aquele tudo isso. Pode ser tão nocivo. Júnior, ó. O que acontece, Júnior? O nosso exercício na caridade, em tempo, ele é diminuto. O que Emmanuel diz? Emmanuel diz que se tivéssemos toda uma existência voltada para o bem, toda uma existência, ainda seriam instantes de luz diante de séculos de sombra. Então, quando eu me permito trabalhar na caridade durante 3, 4, 5 anos, mas eu me permito brincar um carnaval em profundidade, esse brincar do carnaval vai ter muito mais profundidade pelo tempo de vivência do que aqueles poucos anos de caridade, entendeu, Ju? Então, gente, trabalhar a profundidade do nosso comportamento. Porque o nosso campo vibratório, ele pode trazer, em determinado momento, a ensancha, ele pode trazer a conexão para uma parasitose espiritual de largo período de reequilíbrio. Uma pessoa que mata ou uma mulher que faz uma coisa, nessa encarnação, ela pode, eu não sei se é resgatar isso. Sim, pode. Gente, ó. É porque a nossa visão é fria. A nossa visão é fria. Fria. O que Jesus diz? Jesus, diante da adúltera, olha o que Jesus diz. A gente tem que olhar em profundidade. Jesus diz, vai, não peques mais. Jesus não disse, venha comigo, tem que andar comigo. Não, se vá. Ou seja, por onde você caminhar, não promova mais o mal. Compreende? Aí o que ocorre? Uma mulher promoveu o aborto. Um conselho que nós fazemos, se você se permitir um erro há 20 anos atrás, não viaje para o erro com a sua consciência de hoje. A pessoa que cometeu o erro não existe mais. É importante que a gente se identifique dessa forma. A pessoa que cometeu o erro, o aborto, o homicídio, foi outra pessoa. Que outra pessoa foi essa? Fui eu, sem um conhecimento que eu tenho hoje. Hoje eu não mais faria. É importante que eu saiba logo disso. Hoje eu não mais faria. Isso ainda me dói. É claro, não poderia ser diferente. Mas eu, para me reabilitar, eu posso fazer isso com amor.
Então, gente, como eu já vi um irmão dizendo, eu abortei, eu agora vou adotar. E o irmão disse, o que há de mais em adotar um filho, seja biológico ou consanguíneo? Por que então você não vai amar os filhos da orfandade? Por que todos os dias você não vai lá? O que é que dá mais trabalho? Eu vi uma vez, participei de um drama obsessivo, que ao final foi proposto a reencarnação da entidade. E a entidade disse assim, e o irmão disse para a entidade, uma das cenas mais bonitas que eu já vi, venha ser meu filho. Dê-me a oportunidade de ressarcir o passado que eu delinqui. Caminharei contigo. Serei a tua confiança na noite escura. Serei o caminho na tua dúvida. Estarei contigo em todos os momentos. Eu te amarei. Ele disse, o que há de mais um pai amar um filho? E se eu for filho da tua mulher com outro homem? Você me amará? E o pai, naquele momento de desespero, mas eu aceito. E a equipe espiritual se fez presente e disse, pergunte à entidade se ela está pronta a ser um filho bastardo. E eu perguntei. E quando você estiver na escola, com características completamente diferentes do seu pai, você vai aguentar as brincadeiras das outras crianças? Você está pronto? Porque o ódio está te cegando. Foi interessante que esse irmão reencarnou. Ele disse, ele não vai saber que eu sou filho dele ou não. Somente ao longo da... E foi assim. Acompanhei o processo, a mulher engravidou, eu não sabia se era filho do marido ou do amante. Que ela teve relações num intervalo de tempo muito curto. E o médico disse, só depois. Só depois. Hoje são grandes amigos. Pai e filho. Grandes amigos. Acho que ele está com 14 ou 15 anos. São grandes amigos. Mas isso perdeu a importância. Ele é filho. Mas perdeu a importância. Ele é tão filho que ele é muito mais vinculado ao pai do que à mãe. Porque foi um problema de amizade, de traição entre amizades. E que ele se machucou muito. Então, gente, sim, tem um caso de André Luiz, que é um irmão, trabalhava para uma pessoa. Ele é criado como filho, ele cuida, tal. E ele um dia quer sair, o outro não quer deixar, e ele vai e mata a pessoa. Tira no cofre o dinheiro das contas dele. Só da conta dele. Chama a polícia vai, tal. Ele só pega aquela quantia dele, por lei. Mas ele quem tira a vida do homem. E ele pega esse dinheiro. Ele casa, é um bom pai, é um bom marido, gera empregos. Quando André Luiz vai ver, André Luiz diz, mas ele é um homicida. Aí o irmão diz, mas vamos ver o que ele prestou ao mundo. Qual foi o crédito que ele deixou? É verdade. Ele tirou uma vida, tem um crime, mas olha o que ele promoveu. Olha os empregos que ele gerou. Olha como ele era como marido. Olha como ele era como pai. A visão não pode ser unilateral. Mas somos nós assim, gente. Isso para mim é muito claro. Alguém me belisca. E eu digo, eita, beliscão para doer que sou uma poxa. Aí eu vou tentar beliscar para devolver. Eu nunca acho que doeu nela o que doeu em mim. Nunca acho. Então, gente, o amor cobre multidão de pecados. Se você retirou uma vida, espero que isso nunca tenha ocorrido, mas se ocorreu, gere vidas. Gerar vidas não é procriar, é gerar esperança, é dar orientação a quem está perdido, é gastar as tuas energias para soerguer os caídos. Se abortastes, agasalhe crianças, reestruture famílias, oriente mães, e não estás porventura restabelecendo o equilíbrio que tu retirastes? Faças o bem.
O julgamento fica para o alto. Faça a tua parte. Não te permitas andar com a culpa, porque a culpa não promove nada. Como diz Joana, é água estagnada. Ela pode, aqui na adolescência, cometer o aborto e nem sabe o que está Sim. fazendo. É por isso que os amigos dizem, quem cometeu o aborto foi outra pessoa. Então, o que ocorre? Por inúmeras situações, é fácil a pessoa dizer, mas você errou, cometeu um aborto. Perfeito, errado é. Às vezes não tem consciência, às vezes uma crise familiar muito grande. O julgamento fica para Deus. Não abortes hoje. Hoje seja a dificuldade que venha a ser, não abortes. Não abortes. Mas a probabilidade do meu filho nascer com uma limitação, não aborte, você não tem conhecimento. Aquele filho vai ter o corpo que precisa, não aborte. Mas olha, esse filho não é do meu marido, é de outro. Não aborte. Um erro não resgata o outro. Não aborte. Hoje, mas ontem. Para um pouco. Se a dor te visita a consciência, como brasa encarcerada no teu coração, atenue, promovendo vida, e se perdoe. Porque aquele que não se perdoa, ele é fulcro para que a consciência das outras avolume o peso dos seus erros, aumente as suas dores. Ninguém aqui é mestre, ninguém fala de cátedra. Por isso que Jesus dizia, quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Todos nós somos alunos. E ainda cabe erro e acerto. O Cristo vem nos pedir caridade para com os criminosos. Infeliz daquele que tira uma vida. Infeliz daquele que obnubila a sua mente ao ponto de não valorizar uma vida. E se essa vida é mais próximo, aumenta a tua misericórdia, porque grande e lancinante vai ser a dor no peito deste irmão. Cada um de nós somos convidados a desenvolver o perdão. Perdoa-te, perdoa o próximo e trabalhe para um mundo melhor. Não faltam trabalhos, meus irmãos. Ao lado, tua irmã que não cuida dos filhos. Na tua frente, tua parente que quer abandonar os rebentos. Do outro instante, uma separação de amigos próximos. Cede a ponte, cede os braços, cede o caminho. Trabalhe. Chico dizia, o trabalho que promoves para o bem dos outros será o teu advogado onde quer que te encontres. É tão interessante, gente. É tão interessante. Imagina, pois, você vai ajudando. De repente você depara com uma pessoa que diz, tu lembra não de mim daquele dia? Não lembro. Naquele dia foi... é um amigo. É um amigo. E a gente vai promovendo amigos, e a vida vai passando. E chega um momento que você não tem mais adversários. E se alguém não gosta de ti do passado, vai dizer, mas fulano é assim. Isso não, conheço dessa forma. Conheço dessa outra forma. Aí ele sai, acabrunhado, vai para outro, mas fulano disse, não conheço dessa forma. Conheço de outra forma. E vai chegar ao ponto que ele só eu que penso assim. Então ele pode fazer a seleção no mundo dele e dizer, todo mundo está errado. Ou ele pode ter o bom senso e dizer, será que ele não mudou? Porque todos nós estamos em mudanças. Gente, é de Heráclito, 600 anos antes do Cristo. Nunca é o mesmo homem entrar 2 vezes no mesmo rio. Nunca é. As águas são outras e o pensamento que te imobiliza é outro. Você entrou no rio naquele dia porque estava suado, você entrou no rio porque foi pescar, você entrou... Como está teu psiquismo? Se perdoe. Sabe o que é se perdoar? Se perdoar é dizer assim, nem lembro dos meus erros. Sabe o que é se perdoar? É dizer assim mesmo, eu sou merecedor da felicidade. Gente, isso é muito importante. A gente não acredita que nasceu para ser feliz. Se a gente acreditasse que está aqui para ser feliz, não existia carnaval, porque não existiria fuga. Sabe? Já notaram como é? Está tudo dando tão certo que vem alguma coisa errada. A gente não acredita na felicidade. Meu Deus,
Rapaz, sei não, eu arranjei. Tem um rapaz interessado por mim, é um rapaz de uma boa família, tem alguma coisa me cheirando mal. Os teus pensamentos. Não é? Os teus pensamentos. Acredite. Não sei, eu acho que vem alguma coisa. Olha, o meu chefe me fez um elogio, ele está aprontando alguma. Gente, o problema dos outros é dos outros. É de Joana. Joana diz, o teu problema é promover o bem. Promovas o bem. Faça o bem sem olhar a quem. Acredite na felicidade. Sim, eu vou ser amado, mas antes eu tenho que amar. Eu vou ser auxiliado, mas eu tenho que aprender a auxiliar. Vou encontrar alguém que enxuga as minhas lágrimas, mas eu tenho que promover a felicidade para as outras pessoas. Faça em torno de ti um mundo feliz, que você começará a respirar neste mundo. Mas a gente diz, não, me perdoa, não tenho mágoa, eu não mereço. A gente vai orar, gente. Senhor, me ajude. Ah, Jesus, sabe aquele negócio que eu fiz ali, me perdoe. Como se Deus te viesse com picuinhas. Não vou dar isso que você está pedindo, não, naquele dia. Olha, isso não é assim. Gente, a proposta não é essa. Teve um homem que ele disse assim, só os tolos aprendem por experiência própria. Esse homem foi Bismarck, o grande unificador das Alemanhas. Mas isso não é generalizado. Não é. Dentro da nossa proposta evolutiva, o erro e o acerto está na metodologia divina. Te perdoa. Seja qual for o erro que você promoveu, se perdoe. Sabendo que passarás pelo resgate, inevitavelmente. E para atenuar esse resgate, ame, ajude, sirva, se esqueça, promova a felicidade dos outros, primeiro que a tua. Inevitavelmente um dia acordarás e procurarás a dor. A dor que vicejava em teu peito, a dor que sufocava os teus sonhos, e não a encontrarás. E procurarás em torno de ti, e encontrarás a proposta do Cristo. Vai e não peques mais, para que as tuas dores não se acentuem. Não como uma proposta de perseguição, mas é porque se o sofrimento que passou não te foi suficiente para mostrar que aquele é um caminho que não deve prosseguir, será necessário acentuar a dor para que você sedimente o conhecimento. No mais, queridos irmãos, a proposta de paz. Sede convosco a paz do Senhor. Nós estamos em um momento efusivo da carne. Está faltando sentimentos. Hoje, entidades aqui foram trazidas para auxiliar. E precisamos doar amor para combater a sensualidade que impera. Vamos fazer diferente hoje. Vamos desejar ao outro a paz de Jesus. Vamos lá. Vamos desejar a paz de Jesus um ao outro. Vamos nos dar um abraço, pegar nas mãos. Vamos, gente. É hora. Estamos em um período tão necessário. Que a paz de Jesus seja convosco. E assim, meus irmãos, que a gente possa ir para casa em paz, com o coração estuante de alegria. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que mais? Oh, que Deus te abençoe. Sede confiante em Deus, meu irmão. Toda tempestade passa. Eu vi essas palavras vários dias, mas eu orar. E foi? Me cuide. Ah, tu também. Você não gostava disso? Me devolva!
Pode dar um abraço. Pode.